Conhecer bem o CapCut tem sido uma das minhas prioridades e nos últimos anos editei dezenas de vídeos com ele. E com isso eu acabei aprendendo como fazer nele várias técnicas usadas por editores profissionais em seus apps caríssimos. E nesse vídeo eu vou reunir 15 dessas técnicas que eu tenho certeza que vão dar um grau na qualidade dos seus vídeos. Começando com a número 1, isolamento de cor. É possível que você já tenha visto algum vídeo nesse estilo super característico, onde apenas uma cor recebe destaque e todas as outras são dessaturadas. Conhecido como Color Splash, esse visual foi muito impulsionado pela obra Sin City, mas também aparecem em filmes mais desconhecidos, como Pleasantville e The Spirit. E não sei se você sabe, mas é muito fácil de fazer no CapCut. Para esse exemplo eu vou usar esse clássico vídeo do Jerome no andar descolado, e nesse caso eu quero que apenas essa blusa roxa estilosa dele fique com a cor, e todo o resto é em preto e branco. Para fazer isso vamos selecionar a track, vir aqui em ajuste, e depois na opção HSL. Aqui nós podemos operar cada cor separadamente. Então eu vou pegar aqui tudo que não for roxo e vou tirar a saturação. Aqui a gente tem 8 cores, ó, e note que essas duas últimas aqui são mais puxadas para o roxo. Então eu vou começar zerando a saturação de todas as outras 6. Tá vazando um pouquinho de rosa aqui na imagem, ó, então eu posso tirar um pouquinho aqui do rosa, e em poucos minutos já temos esse efeito super legal. Número 2, objeto flutuando. Sprites parados na tela já são coisas ultrapassadas. Para dar mais dinamismo para a cena, podemos usar alguns efeitos que façam com que o objeto pareça estar flutuando no ar. E no CapCut tem dois efeitos que fazem isso de maneira muito eficaz: pêndulo e balanço de rebote. E para usar é muito fácil. Nesse caso eu tô aqui com essas cabeças super mal recortadas do Chris e Greg, e eu vou usar um efeito em cada um deles para vocês verem a diferença. Vou vir aqui na aba efeitos e vou buscar aqui por rebote. O primeiro que aparece é o balanço de rebote. Vou arrastar ele aqui por cima do Chris, e aqui nos detalhes eu vou diminuir um pouquinho o tamanho e a velocidade. Já no Greg vamos usar o efeito pêndulo, e é esse efeito aqui. O procedimento é o mesmo, eu arrasto aqui por cima da track do Greg, aqui nos detalhes eu zero a torção e diminuo aqui um pouquinho a força e a velocidade. E fazendo isso nós já temos esse efeito de movimento super maneiro. Número 3, tracking. O tracking do CapCut é realmente muito bom. E para esse exemplo eu vou usar esse vídeo aqui desse mano andando de skate. Vou começar arrastando uma track de texto na timeline, vindo aqui na aba texto e puxando o texto padrão aqui por cima. Vou esticar ele para durar até o final do vídeo, e vamos supor que esse cara se chame, sei lá, um nome bem de skatista, Clécio. Perfeito, vou colocar uma fonte aqui um pouco mais grossa pra gente poder enxergar. Posicionei aqui do lado dele e agora eu quero que esse nome siga ele conforme ele vai se movimentando no vídeo. Então seleciono aqui a track do texto e venho aqui na aba rastreamento. Vamos marcar aqui a opção rastreamento de movimento, e aqui no preview já apareceu aqui essa caixa amarela, que é usada para marcar qual objeto vai ser rastreado. E em casos assim, quanto mais contraste o objeto tiver com o restante do cenário, melhor vai ficar esse tracking. E nesse caso aqui, como dá para ver, a camisa dele tem bastante destaque em relação ao resto da imagem. Então eu vou usar essa caixa amarela aqui para marcar a camisa dele. Show! Aqui nos detalhes nós temos as opções escala e distância. Se você deixar essas duas opções marcadas, o texto não somente segue o objeto, como também aumenta e diminui de tamanho conforme isso acontece com o objeto. Há quem prefira com as duas opções marcadas, há quem prefira sem. Vai da sua preferência e é só clicar aqui em iniciar e já tá aparecendo aí na tela as duas opções para você entender melhor a diferença entre uma e outra. Número 4, texto atrás. Esse é um efeito muito legal que não sai do hype, e para fazer ele é bem simples. Tenho aqui esse vídeo simples onde eu quero que o texto apareça atrás de mim. Primeiro nós duplicamos a track segurando a tecla Alt, clicando e arrastando aqui para cima, e zeramos o volume de uma das duas tracks. Na track de cima eu vou selecionar, vou vir aqui na aba vídeo, remover o plano de fundo e vou escolher a opção remoção automática. Depois disso basta vir aqui na aba texto, arrastar uma track de texto entre as duas tracks de vídeo e badabim badabum, o texto já está ali atrás de você. Isso aqui é bem simples, mas dá para usar essa técnica para fazer um efeitinho bem legal, saca só. Em um certo ponto aqui da track de texto eu vou selecionar, vou vir em texto, descer aqui em transformar 2 e vou marcar um keyframe em escala. Vou pular aqui mais ou menos uns 15 frames para frente, vou marcar outro keyframe em escala e pulo de novo uns 15 frames para frente e marco um terceiro keyframe em escala. No primeiro keyframe a gente não mexe em nada, no segundo a gente aumenta um pouquinho a escala e no terceiro a gente diminui um pouco a escala. Assim temos esse movimento onde o texto cresce e depois diminui. Mas é
agora que vem o truque, vamos transformar essa track de texto em um clipe composto. Clico com o botão direito, venho aqui em criar clipe composto. E agora eu puxo ele aqui por cima de tudo na timeline. Aí eu vou posicionar a agulha aqui no momento em que o meu texto tá diminuindo, olha só. E vou fazer um corte na track. Essa parte da frente eu arrasto de volta aqui entre as tracks de vídeo e só isso já dá esse efeitinho bem interessante. Mas claro, para dar um tchan, a gente vai vir aqui na track de cima, aumentar ela uns 3 frames para frente mais ou menos. Aí vamos vir aqui na aba animação, saída e vou selecionar essa opção aqui fade out. Vou diminuir a duração para 0.2 segundos e olha só que máximo que ficou. Porque esse texto tá chegando perto de mim. Não. Até que não doeu. Número 5, câmera 3D. Por muito tempo nós sofremos sem a opção de câmera 3D no CapCut. E sim, continuamos sofrendo. Afinal, oficialmente ele ainda não tem essa função. Mas tem um efeitinho escondido que nos permite fazer uma ótima gambiarra. Se você vier aqui na aba efeitos e buscar por player, vai encontrar várias opções. Mas dentre todas, uma delas se destaca, que é essa aqui escrito completamente em chinês. Já clica aqui na estrela para adicionar a seus favoritos e você não perder mais. E vamos lá ver como funciona. Eu tenho aqui esse print da página inicial do meu antigo blog e eu vou usar para fazer esse efeito de movimentação em perspectiva que fica super legal. Para começar, eu tirei esse print exato da página toda usando um plugin que se chama Fireshot. Já puxei ele aqui na minha timeline e a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a escala até ele ocupar a tela toda. Perfeito! Agora eu vou puxar ele para baixo até encostar a parte de cima da imagem com a parte de cima do preview dessa forma. Aí eu venho aqui na aba vídeo básico e marco um keyframe em transformar 2. Aí eu coloco a agulha aqui no final da track e aqui no preview mesmo eu puxo a minha imagem para cima até alinhar a parte de baixo com a parte de baixo dessa forma. Assim nós já temos essa movimentação de cima para baixo. E agora que vem o cambalacho, vamos transformar essa track em um clipe composto, clicando com o botão direito e vindo aqui em criar clipe composto. E agora vamos vir aqui na aba efeitos e puxar esse efeito chinês aqui por cima dele na nossa timeline. Vou esticar aqui para ele durar até o final. Aqui nos detalhes a gente vai zerar o brilho e vai zerar também a textura. Assim a nossa imagem fica mais limpa. E o segredo tá aqui nessa opção de girar, dá uma olhada. Conforme o movimento para a esquerda e para a direita, a minha imagem se movimenta em perspectiva. Então eu vou novamente colocar a agulha aqui no começo da track, vou vir aqui nos detalhes, marcar um keyframe em girar e aumentar aqui na faixa dos 75. Aí eu coloco a agulha aqui no final da track, crio outro keyframe aqui em girar e aí eu deixo aqui na faixa de uns 30. E já temos essa movimentação em perspectiva muito legal. Agora é só criar alguns keyframes para essas bordas pretas aqui não aparecerem. E olha só que legal que fica o resultado final. Dá para fazer com basicamente qualquer página da internet. Mas sabe o que também seria mais do que legal? É claro que é a sua inscrição nesse canal. Se você está agraciado com esse vídeo, saiba que assim como ele, temos dezenas de outros disponíveis aqui no canal. Todos carentes da sua visualização. E se você é desses doidinhos que já viu todos, não fique ainda mais doido, afinal, toda semana sai vídeo novo. Então dá like aí na moral e se inscreve para não perder nada e ajudar o canal a chegar a mais pessoas. E claro, eu não posso continuar sem lembrar da nossa área de membros, onde você pode ter acesso a uma série de benefícios e vídeos absurdamente exclusivos pela pechincha de R$ 4,99. Mais barato que um pacote de bolacha piraquê. Agora sim, vamos para número 6, barras de filme. Quando não usamos essas barras pretas, temos um vídeo normal. Mas quando adicionamos elas, automaticamente já ganha um visual mais cinemático. E podemos fazer isso de várias formas, e a mais fácil é vindo aqui na aba efeitos e buscando por filme. Basta arrastar esse efeito aqui por cima de tudo na timeline e pronto, já tá feito. Mas quando você faz isso, para não ficar um trabalho amador, é importante reenquadrar cada corte para não ficar nada importante aqui para fora. Para fazer isso, a gente pode começar dividindo a track em cenas com o recurso automático do CapCut. Basta clicar com o botão direito na track e vir aqui em dividir cenas. Com isso, o CapCut já identifica onde tem cada mudança de câmera e faz um corte. Aí você vai passando e analisando quais cenas precisam aqui de um reposicionamento. Número 7, zoom de câmera. Esse é
é um recurso usado por absolutamente todo youtuber que aparece na câmera, como forma de dar um dinamismo e deixar a cena menos entediante. E para isso nós vamos usar os keyframes. Eu tenho aqui esse pequeno trecho que eu mesmo gravei, vou colocar a agulha aqui no começo da track, vou vir aqui em vídeo básico e criar um keyframe em Transformar 2. Agora eu coloco a agulha aqui no final da track, crio novamente um keyframe em Transformar 2 e vou aumentar aqui a escala em 30%. Só que nesse tipo de zoom é recomendado sempre manter a linha dos olhos. Então, além de aumentar a escala, eu também vou descer um pouco o vídeo aqui na vertical, para que meus olhos se mantenham ali na mesma linha durante todo o zoom. E para dar um tchan, a gente pode entrar na curva de velocidades, clicando aqui na track usando o atalho Alt K. Aí aqui no elemento escala eu vou selecionar os dois keyframes e clicar aqui em curva automática, e mesma coisa aqui no elemento Y, que foram os dois elementos que a gente movimentou. E dá uma olhada como essa técnica é simples, mas faz toda a diferença. Saca só como o zoom deixa esse take muito mais interessante. Número 8, colar atributos. Presta atenção que essa função aqui é top 3 que vai te fazer economizar tempo. Digamos que eu tô editando essa primeira cena aqui. Aí eu coloquei aqui alguns efeitos, fiz alguns ajustes e beleza, gostei tanto do resultado que eu quero aplicar aqui no restante do meu vídeo. Eu vou precisar jogar todos os efeitos e fazer todos os ajustes de novo um a um? É claro que não. Eu vou vir aqui nessa track que já está editada, vou clicar com o botão direito e clicar aqui em copiar atributos. Também podemos usar o atalho Ctrl Shift C. Agora eu vou selecionar aqui as outras duas tracks que eu quero aplicar esses efeitos, clicar com o botão direito e clicar em colar atributos, ou também podemos usar o atalho Ctrl Shift V. Vai abrir essa janela aqui onde nós podemos selecionar exatamente o que vai ser copiado e o que não vai. Aí é só clicar aqui em colar e pronto, já copiamos aqui os atributos para as outras duas tracks. Muito rápido. Número 9, texto para voz. Essa é uma função já meio antiga do CapCut, mas que sofria porque as vozes em português eram muito ruins. Mas recentemente houve uma atualização onde várias vozes que eram em inglês agora são multi-idioma, o que nos oferece um leque muito maior de vozes. Para esse recurso funcionar, primeiro nós precisamos arrastar um texto aqui para nossa timeline. Aqui no corpo do texto eu vou escrever o que eu quero que a IA fale. Vou colocar aqui essa célebre frase da Rochelle: se você mente, você rouba. Se você rouba, você mata. E eu não estou aqui para tirar ninguém da cadeia. Agora eu vou vir aqui na aba conversão de texto em fala. E aqui nós temos uma porção de vozes que nós podemos escolher. Eu gostei muito aqui dessa Mira. Eu achei que é uma voz muito articulada. Para gerar é só clicar aqui em gerar fala. E em segundos temos aqui nosso resultado. Se você mente, você rouba. Se você rouba, você mata. E eu não estou aqui para tirar ninguém da cadeia. Número 10, upscaler de imagem. Talvez um bocado de gente não saiba, mas o CapCut tem um upscaler de imagem que é muito bom. E não, eu não estou falando da função aprimorar imagem do app, mas sim do upscaler que tem na versão de navegador do CapCut. Para isso nós vamos entrar lá no site do CapCut, o link tá aí na descrição. Vou vir aqui na aba imagem e clicar aqui em carregar imagem. E pronto, já temos aqui a imagem do Chris com o cereal. Para dar uma melhoria significativa na qualidade, a gente vai vir aqui em ferramentas inteligentes e depois aqui em amplificador de imagem. Aqui em selecione resolução, como a imagem tá bem ruim, eu vou colocar 4 vezes. Só isso aqui já deu uma diferença incrível. Agora vamos clicar aqui em baixar tudo e aqui nesse quadradinho aqui para abrir as configurações. Em formato pode deixar PNG, mas aqui em tamanho, se você abrir essa caixa, vai ver que a gente pode aumentar também a resolução da imagem. Aqui eu aconselho você não usar mais do que 2x, no máximo 3x, senão pode correr o risco dos pixels ficarem meio estourados. Eu vou colocar aqui a opção 3x, vou fazer o download e saca só que insano que ficou a diferença entre o antes e depois. Número 11, editor de imagens. Você sabia que existe um editor de imagens escondido dentro do CapCut? Se você vier aqui no cantinho esquerdo da timeline e clicar aqui nessa opção de capa, vai abrir essa janela e basta clicar aqui em novo e veja só, abre aqui pra gente esse editor que lembra um pouquinho o Canva. Aqui nós temos várias opções que são padrões dos editores de imagem, como inserir texto, stickers, molduras. Mas além disso, se a gente vier aqui em modelos, nós temos aqui diversos presets e sabe o mais legal? Eles são absolutamente editáveis, dá uma olhada. Eu posso mudar todos os textos, posso mudar a imagem, depois é só clicar aqui em salvar e você já tem a sua thumbnail. Número 12, Zoom 3D. Essa ferramenta
ferramenta do CapCut é muito interessante, pois ela pega uma única imagem e faz uma espécie de efeito parallax, dividindo essa imagem em camadas. Para esse exemplo eu vou usar essa imagem aqui do Chris. Com ela já na minha timeline, eu vou vir aqui na aba Efeitos, Efeitos de Vídeo, e vou abrir aqui a opção Movimento. E aqui nós temos diversas opções, mas as mais interessantes são essas duas primeiras. E dá uma olhada que legal que fica o resultado. Em poucos cliques, você tem uma única imagem dividida em camadas com movimentações diferentes. Absolutamente incrível. Número 13. Destacar texto. Existem dezenas de maneiras de destacar um texto no CapCut, e uma das mais arrojadas é usando máscaras. Eu tenho aqui esse print com uma notícia e eu quero dar destaque apenas ao título dela. Com ela já aqui na minha timeline, eu vou duplicar segurando o Alt, clicando e arrastando para cima. Aqui na track de cima, eu vou vir aqui na aba Ajuste Básico e vou dar uma mexida aqui de forma que ela fique um pouco mais escura. Ótimo! Agora vamos voltar na aba Vídeo e vamos vir aqui em Mascarar. Vou clicar em Adicionar Máscara e selecionar a opção Retângulo. Aí eu venho aqui no Preview e posiciono essa máscara de forma a pegar somente o título da matéria. Perfeito! Vou colocar aqui o Suavizar em 10 e o Cantos Arredondados em 5 e por fim eu clico aqui nessa opção de Reverso, que temos aqui um destaque somente no título. Agora, para fazer a transição, a gente vai posicionar a agulha aqui onde a gente quer que comece a destacar o título e na track de cima eu vou cortar tudo que tem à esquerda. Aí eu vou vir aqui na aba Animação, Entrada, e vou escolher aqui a opção Fading. Vou aumentar aqui para 0.7 segundos e só fazendo isso a gente já tem esse resultado que é super legal. Uma vez com isso aqui pronto, eu posso selecionar os dois, criar um clipe composto e animar separadamente para conseguir um take super dinâmico como esse. Número 14, barra de progresso. Esse tipo de barra pode ser usado em diversas ocasiões. Por exemplo, durante uma publicidade no seu vídeo para simbolizar para o viewer quanto tempo que ela vai durar. Para esse exemplo, vamos usar novamente aqui o andar descolado do Jerome. Para começar, eu vou adicionar uma track de texto na minha timeline e vou esticar aqui para durar até o final do vídeo. Aqui no corpo do texto, eu vou digitar alguns underlines, aí eu vou descer um pouquinho aqui em Transformar 2 e vou desmarcar essa opção de escala uniforme. Aí eu posso aumentar aqui um pouco a altura para deixar nossa barra um pouco mais grossa e aumento também a largura até pegar quase a tela toda. Perfeito, agora eu só posiciono ela aqui embaixo. Agora eu vou duplicar essa track de texto, segurando o Alt, clicando e arrastando para cima. Na track de cima eu vou vir aqui na cor e vou mudar para vermelho. E vou vir também aqui na animação e vou selecionar essa opção aqui, deslizar para a direita. Em duração eu vou aumentar ao máximo para durar durante todo o nosso vídeo. E fazendo isso, rapidamente já temos uma barra de progresso super simples e funcional. Número 15, vídeo no texto. E para isso nós só precisamos de três coisas: um sólido na cor preta, uma track de texto e o vídeo que será usado. Posiciono ele dessa forma, com o vídeo em cima, o texto no meio e o sólido embaixo. Seleciono a track de texto, venho aqui em vídeo mistura e aqui onde está padrão eu vou escolher a opção escurecer e rapidamente assim já temos o vídeo dentro do texto. Posso até abaixar ele aqui para posicionar de uma maneira melhor, e para dar um tchan a gente pode colocar uma animação nesse texto, selecionando ele, vindo aqui em animação, e eu gostei muito dessa virar, saca só como que ficou. E com essas 15 dicas que eu demorei alguns anos para aprender e você aprendeu em alguns minutos, eu não tenho dúvida que a sua edição tende a melhorar muito e chamar cada vez a atenção de mais clientes. Então agora que você já aprendeu a teoria, bora colocar a mão na massa para fazer na prática. E se você gostou desse vídeo, esse aqui também é feito sob medida para você, onde exploramos 10 dicas incríveis para editar mais rápido no CapCut. E enquanto você vai lá ver, eu vou ali comprar minha jaqueta de couro. Tchau!